E agora é hora de entrevista importante nessa edição especial do Expresso CNN. A gente conversa com o Rodrigo Lins, que é jornalista, nosso colega então, e pesquisador também. Rodrigo tem uma detalhada pesquisa sobre a situação dos imigrantes latinos nos Estados Unidos. Então, Rodrigo, aqui Mona Lisa Perrone, boa noite a você. Quero saber se você está me ouvindo bem, para a gente poder começar a conversar. Eu, meu parceiro aqui, o Daniel, e também o nosso analista, o Lorival Santana, estamos aqui prontinhos para conversar com você. Você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Lorival. Boa noite, Daniel. E a todos que nos assistem, te escuto perfeitamente. Muito bem-vindo, Rodrigo. Bom, a gente acabou de ouvir aí com os nossos repórteres e correspondentes, né, a relevância dessa população latina que recebeu, sim, atenção e palavras importantes e promessas determinantes dos dois lados, tanto dos republicanos quanto dos democratas. Olhando especialmente para o que pode acontecer ali na Flórida, eu queria que você detalhasse, então, todo esse levantamento que mostra muito como essa população tem, sim, uma relevância no contexto político americano. População essa, inclusive, que nunca esteve tão motivada, né, a participar de uma eleição. Perfeito. Hoje mais cedo eu acompanhei aqui no centro da Flórida, que é onde se concentra a maior diversidade de votos, já que em Miami, mais ao sul, usualmente essa população de imigrantes e de votantes tende a ser mais democrata e ao norte mais republicana. É aqui no meio, em Orlando, onde eu estou, que possivelmente essa divisão dos votos vai ficar mais clara quando eles começarem a apuração. A população imigrante aqui nos Estados Unidos e de forma geral na Flórida tem buscado por pleitos muito distintos, né? Nós temos os porto-riquenhos, temos os venezuelanos, temos os brasileiros. Eu conversei hoje durante o dia com muitos brasileiros que não votaram na eleição passada e que essa eleição fizeram questão de votar. Então, o que eu percebi foi um grande volume, muito maior, eu cobri a eleição anterior, de 2016, e a presença de brasileiros aqui nas zonas eleitorais não era tão maciça, tão expressiva como foi esse ano. Uma outra informação importante é que esses brasileiros que estavam nas urnas de votação hoje se mostraram muito preocupados com a economia, né? Eu até cheguei a perguntar sobre a preocupação maior nessa eleição, se seria a questão da pandemia, se seria a questão econômica. E um outro dado relevante é que a comunidade imigrante aqui na Flórida ela tende a se preocupar um pouco mais com a recuperação econômica do que propriamente com o enfrentamento da pandemia. E essa sua percepção, Rodrigo, vai exatamente na pesquisa que a gente trouxe agora há pouco da CNN, que é justamente a economia representa 34% do primeiro tema ali em que os eleitores estão olhando na hora de decidir seu candidato. E nessa pesquisa também, Rodrigo, aproveito para a gente cruzar algumas informações desse levantamento com o que você analisa aí nos Estados Unidos com os latinos, é a questão do voto de protesto, que a gente praticamente não tem visto agora diante desses números da pesquisa. 81% estão votando porque acreditam de fato em seu candidato. Para Biden, 31% apenas votaram como voto de protesto. Qual o peso do voto latino nesse ponto? Aqui na Flórida, nós temos 850 mil porto-riquenhos que pretendem relembrar aí a trajetória do presidente Trump ao longo desse seu primeiro mandato, no enfrentamento, por exemplo, ao furacão Maria, que devastou Porto Rico e que, à época, as autoridades aqui porto-riquenhas no estado consideraram uma atuação um pouco ineficiente, ineficaz no momento. Então, isso tem pesado na decisão dos porto-riquenhos de apoiarem aí a reeleição do presidente Donald Trump. Por outro lado, nós temos aí um corpo maior de venezuelanos e cubanos que, temerários aí com a questão do comunismo, com a retórica do comunismo, têm engrossado os votos para a reeleição do presidente Donald Trump. Os brasileiros estão aí votando de acordo com suas necessidades. A gente tem duas classes de brasileiros que estão aqui na Flórida e nos Estados Unidos de modo geral, que são brasileiros que chegaram há um pouco mais de 10 anos, que têm um perfil mais associado ao estado em que ele está presente, e um brasileiro que chegou mais recentemente, que se legalizou há pouco tempo e que vai votar aí de acordo com a sua convicção econômica, né? Convicção para o seu business, para o seu negócio, para a sua econômica, mais ligada à economia mesmo. Lorival? Tenho tantas perguntas, estou tentando escolher aqui. Faz um mix, Lorival, vai lá. Vamos falar dos cubanos, né? Existem também duas classes, né, de cubanos. O cubano que chegou há muitos anos,
e que odeia o regime do Fidel Castro porque confiscou seus bens, né? E por associação odeia os democratas, que considera de esquerda, e tem o cubano mais recente que gostou daquelas medidas de afrouxamento do Barack Obama, permitindo mais viagens, para ele poder visitar sua família e, quem sabe, trazer familiares no futuro. Você sente essas duas gerações aí? Qual que você acha que é mais predominante, Rodrigo? Hoje, mais cedo, eu estive em West Palm Beach, onde a Melania Trump, a primeira-dama Melania Trump, votou e mobilizou ali a comunidade dos republicanos, fizeram uma espécie de festa ali durante a chegada dela. E eu conversei com alguns cubanos e é muito latente essa distinção, porque mais ao sul, os cubanos tendem a ser um pouco mais democratas, mais ao norte, um pouco mais republicanos. Então, a gente tem aí essa divisão que você citou e citou muito bem, é latente. Existe uma dúvida muito grande dentro da comunidade cubana, muito embora as pesquisas recentes agora tenham mostrado que essa comunidade aqui na Flórida tenda a votar nos republicanos. A gente percebe que há essa falta de clareza entre eles e muitas vezes na mesma família a gente tem parte do núcleo familiar apoiando a Donald Trump e parte do núcleo apoiando ao Joe Biden. Sabe que me chama muito a atenção, a gente viu nos últimos meses mais evidentemente assim, as declarações de Donald Trump todas as vezes em que ele se referiu para um grupo dizendo: volte para o seu país, eu quero defender o americano aqui, você não faz parte desse grupo. Mesmo assim, apesar de tantas declarações, muitas vezes questionáveis, do presidente Donald Trump, ele ainda tem sim um apoio considerável dos latinos. A gente tem uma explicação ou é um conjunto de explicações? E depois de tudo que você já explicou, tanto para o Daniel quanto para o Lorival, esses movimentos de apoio e de rejeição estão mudando e daqui para frente a gente verá, sim, Rodrigo, um marco? Sim, esse movimento está mudando e essa eleição particularmente vai mostrar para a gente como será a próxima eleição, Exato. Principalmente dentro da comunidade brasileira. Porque, como eu disse, vários brasileiros nos últimos 2 anos, aumentou a concessão de vistos profissionais para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ou seja, as pesquisas mostram que os brasileiros estão mais escolarizados, estão mais vindo já documentados, o que vai facilitar com que eles alcancem a cidadania de forma mais rápida. Com 5 anos de green card, que é a residência permanente, eles já podem alcançar aí pleitear a sua cidadania e poderem votar na próxima eleição. Muitos deles vão votar na próxima eleição, então isso pode ser um dado relevante. E aí, essa mudança toda que tem acontecido aqui mostra para a gente como que vai ser esse cenário do imigrante. A gente teve, por exemplo, a partir do acordo de deportação assinado pelo presidente Trump com o presidente Bolsonaro, mais de 21 aviões já saíram com deportados brasileiros aqui dos Estados Unidos e pousaram em Minas Gerais. E mesmo assim, grande parte da população imigrante aqui, principalmente entre os indocumentados, apoiam a reeleição do presidente Donald Trump. Eu pego nesse ponto para a gente relembrar aqui o famoso muro, né, construído ali na fronteira com o México, que é uma das marcas da gestão de Donald Trump. E para a gente traçar também, Rodrigo, um panorama ali do perfil do mexicano. Claro que a fronteira ali não passam apenas mexicanos pelo trabalho dos coiotes, mas também de pessoas de outras nacionalidades, inclusive brasileiros. Qual o peso ali do mexicano nesse ponto e essa questão do muro também, que nos últimos meses acabou sendo mais ofuscada? Exatamente, isso é muito importante. A gente tem aqui 70% da força de trabalho agrícola dos Estados Unidos é uma força de trabalho imigrante. Os mexicanos representam grande parte dessa força de trabalho e os Estados Unidos não estão dispostos a perder ou a tentar deportar em massa esses imigrantes. O que houve no governo do presidente Donald Trump foi um endurecimento das normas, uma caça maior a esses imigrantes que estão indocumentados nos Estados Unidos, mas é óbvio, até por isso não houve nenhuma das plataformas, tanto democrata quanto republicana, não propôs aí nada direto e muito relacionado à imigração. Essa também é uma frustração dos imigrantes de modo geral, principalmente os mexicanos, porque as famílias mexicanas já vivem nos Estados Unidos e já têm filhos que nasceram aqui, e então o pai ainda está ilegal ou indocumentado, e aí a gente tem uma série de divisões dentro da própria comunidade, que vai fazer com que as pessoas tendam a determinado partido ou a outro. Lorival? Uma pesquisa recentíssima aí do Ideia Big Data, né, do Maurício Moura, afirma que 71% dos brasileiros da Flórida preferem o Biden
e apenas 27% o Trump. Foi uma pesquisa surpreendente porque antes havia na comunidade uma grande inclinação em relação ao Trump por causa dessa identificação com o empreendedorismo, com o sucesso americano, que muitas vezes leva a pessoa a migrar para os Estados Unidos. E você chama a atenção que a causa principal não é a Covid, é a paralisia econômica, talvez causada pela Covid, é isso? Exatamente. Aqui na Flórida, até 2017, o dado mais recente divulgado pelo Itamaraty mostram que as empresas brasileiras geraram mais de 74.200 empregos. Esse é um recorde de geração de empregos das empresas antes da pandemia, é claro. E aí grande parte dos imigrantes brasileiros que estão na Flórida e na Califórnia e Massachusetts, eles são empreendedores, eles estão empreendendo em áreas distintas, abrindo seus próprios negócios. E isso pode sim ter um impacto relevante na eleição. É óbvio que muitos deles estão preocupados com a recuperação econômica e alguns já estão até cansados dessa política do presidente Trump de fazer muito barulho. Eu conversei com alguns brasileiros empreendedores aqui na Flórida e percebi essa insatisfação. Isso pode ser uma explicação para essa pesquisa aí que mostra uma vantagem do Biden em relação ao Trump. Rodrigo, muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Já fica o convite para um próximo papo, que eu tenho certeza que o Lorival guardou as perguntas para a próxima ocasião. O assunto não se esgota nesse dia, então acertei, Lorival, ó, sorrisinho não se esgota nesse dia de eleição presencial. Muito obrigada, tá? Até uma próxima. Boa noite para você. Um prazer estar com vocês. Boa noite. Prazer é todo nosso, sempre reforçando aqui o nosso time.